Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu vou falar com vocês hoje, é uma área que ela é nova, mas ela é velha. Ela é nova por causa dos conceitos que tem, mas ela é muito antiga. Então, eu vou falar sobre espiritualidade e o eletromagnetismo. E como que isso pode caminhar junto para nós termos saúde. Então, o importante é a gente começar a falar de saúde e não de doença. Então, eita, não está indo, Tânia. Ah, foi. Saúde física, mental e espiritual. Então, nós temos pela Organização Mundial da Saúde, que ela admite que o sistema espiritual na caracterização da saúde e qualidade de vida, com o número 100, que é o número de um CID internacional. Os médicos que trabalham com a prática integrativa, que é a medicina tradicional complementar integrativa, que é a área que eu pesquiso, salientam que a utilização da abordagem espiritual do ponto de vista da medicina deve ser coerente com o diagnóstico médico e psicológico, tanto na investigação das causas, quanto nos cuidados com o paciente. Toda ação produz uma reação conhecida na doutrina espírita, como a lei da causa e efeito. Esses efeitos podem ser colhidos de imediato ou futuramente. Portanto, compreender sobre si mesmo e o universo espiritual que nos cerca é fundamental. Todas as minhas telas, ela tem o link embaixo. Tudo que eu vou falar aqui, eu tenho uma pasta à parte com todos os artigos que eu peguei e depois no grupo eu vou colocar 2 ou 3 vídeos para quem puder e quiser assistir, tá bom? Que é sobre os temas que a gente vai falar. Então, nós temos as leis da física e os mecanismos da espiritualidade. Como que será que isso conversa? Então, vamos lá. Quando sentimos e pensamos, estamos emitindo um fluxo de energia constituído de um plasma tênue. A gente não vê. Como a energia elétrica que entra aqui na nossa casa, a gente tem uma rede elétrica super longe, que de repente acende, a gente põe aqui, acende o botão em casa, acende a luz. Como que isso acontece? Tudo bem que tem uma fiação, mas como que isso acontece? São pacotes altamente carregados do quê? De feixe de fótons. É física, tá? Esses fótons mentais são originários das vibrações dos átomos e de seus constituintes, que é o núcleo e o elétron. Como na física quântica, esses fótons têm também um comportamento dual, positivo e negativo. Tudo tem positivo e negativo, e podem se comportar como ondas mentais. O plasma possui uma plasticidade ilimitada e é o agente causal das correntes elétricas mentais. Então, você pensa, a coisa vai andando, como uma corrente elétrica. O plasma possui mentais que dão origem aos fenômenos da indução mental e da magnetização do corpo espiritual. Uma coisa está interligada à outra. A sua energia está relacionada com a sua frequência. Então, nós temos frequências maiores e menores. A gente já teve uma aula de frequência, eu vou falar mais alguma coisa aqui, mas a gente tem, que são ondas maiores e menores. Quanto maior a frequência de uma onda, maior será a sua energia. Isso é física. No caso das ondas eletromagnéticas, que é a luz, que são geradas por vibrações de cargas elétricas, a velocidade da propagação no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. As ondas mentais, que são as ondas também eletromagnéticas, também se propagam no espaço e no tempo, mas com uma velocidade muito superior à velocidade da luz, que até agora a gente ainda não tem esta medida, mas a gente sabe que ela é muito maior do que a velocidade da luz. E isso daqui eu posso até dizer para vocês que é bem incrível, porque eu tenho uma amiga aqui, não sei se ela está aqui agora, que é a Kátia, ela mora no outro continente, e é muito interessante que muitas vezes eu penso uma coisa, ela está mandando para mim, Rô, você pensou isso? Eu falei, sim, mas como você sabe? É assim, gente, é instantâneo, e é bem isso mesmo. Então, as pesquisas estão caminhando para saber quanto que é isso. E aí, porque nós estamos na terceira dimensão. Quando a gente for para a quinta, diz que a coisa lá já é desse jeito. Então, nós estamos treinando, estamos fazendo muito treino. Da onde que eu tirei isso?
desse artigo, As Leis da Física e o Mecanismo da Comunicação Espírita, do professor Dr. Antônio Newton Borges, que é um professor titular e diretor de Departamento de Matemática, Física, Química e Engenharia dos Alimentos da PUC de Goiás. Da onde que ele tirou isso? Desses 4 livros: Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, Missionários da Luz e O Dom da Mediunidade. O que mais que ele fala para a gente? Variando adequadamente a corrente elétrica de uma bobina de um eletroímã, depois de um tempo predeterminado, o material adquire uma memória magnética. Isso acontece. E se transforma em um ímã permanente. E segundo André Luiz, a mediunidade ostensiva no ser humano é decorrente das propriedades ferromagnéticas do corpo espiritual. Então, se a gente for, cada vez que... Por que a gente tem que elevar o pensamento, melhorar e tudo mais tal? Para que a gente fique imantado eletromagneticamente o nosso perispírito do quê? Justamente dessas propriedades ferromagnéticas. E o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a uma usina de energia acrescida de implementos. Então, a gente é muito mais do que uma usina. Tais como capacitores, resistores, geradores, indutores, transformadores, transdutores, receptores e emissores. O espírito é capaz de assimilar fluxos contínuos de energia e exteriorizá-los simultaneamente. Ó, que coisa de doido, viu? Então, o que mais que a gente tem? Considerando que a luz também pode ser comparada com um pacote de partícula, então imagina que você vai no supermercado e você compra, coloca um monte de coisa dentro de um pacotinho, tá? Essas partículas que você vai colocar aí dentro da sua sacolinha são fótons de luz de fótons. E que a matéria pode ser convertida em energia e vice-versa. Então, conforme a teoria de Einstein, os experimentos já realizados que confirmam a teoria, podemos também entender os ensinamentos de André Luiz no seu livro Mecanismo da Mediunidade. E nós vamos ter uma fórmula, inclusive física, para isso, que, segundo ele, na essência, toda matéria é energia, tornada visível, e quando emitimos os nossos pensamentos, nós estamos emitindo fótons de luz. A gente não vê, mas estão, de acordo com a teoria capsular da luz, que isso é física, que são arremessados em todas as direções, com energias que se revela maior ou menor, de acordo com o quê? Com a frequência dos fótons emitidos, da frequência do seu pensamento. E a fórmula é que a energia, que é E maiúsculo, dos fótons mentais emitidos, dá a fórmula E igual a KF, é diretamente proporcional ao quê? À sua frequência, a frequência que você está naquele momento, da onda mental emitida. E K é uma constante que equivale à constante de Planck, que é o H. Então, os fótons mentais, cujas frequências vão variando conforme os nossos estados mentais e físicos do ser humano, propaga-se no espaço e no tempo, conservando a cor, que é a energia. O comprimento de onda, ele vai dar uma cor, que é o quê? É a nossa aura, certo? Então, a cor, ela é caracterizada pelo fenômeno da frequência da onda, ok? Vocês podem me parar a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, é mais ou menos isso daqui. Eu coloquei duas ilustrações aqui. Propriedades magnéticas do corpo espiritual do médium, ostensivo principalmente, podem ser também alterados pelo campo magnético originário das correntes mentais do próprio espírito, tá? Neste caso, o campo magnético resultante que irá induzir o médium será o resultado da soma do corpo externo do espírito e do corpo oriundo da corrente do próprio pensamento do médium. O resultado da soma dos dois campos pode ser ou não diferente de zero. Se o resultado porventura for igual a zero, as pessoas não serão perturbadas pelos seus obsessores. Então, quando você... Olha a responsabilidade de um médium ostensivo, tá? Dele ter uma
um dia e dele ter se preparado para aquilo que ele vai fazer, para aquela função, para aquilo que ele vai se dedicar. Os espíritos que aproveitam esse tipo de mediunidade para perseguirem os médios quase sempre são espíritos cobradores de dívidas que foram contraídas com eles no passado, onde esteve o seu abuso e é onde está a sua dor. Isso é um exemplo de quando o médium, ele meio que mistura ali o sentimento com o espírito e fica aquela coisa meio bagunçada, vamos dizer assim. Por isso que, na maioria dos casos, esse tipo especial de mediunidade deve ser tratada com muito cuidado e com uma metodologia adequada, com estudos teóricos da doutrina espírita e com várias sessões de desobsessão. Aí a gente vê a importância de quando lá no centro tem aquelas sessões de desobsessões, para que o médium adquira uma memória magnética permanente, análoga à que acontece com o cristal de um ferro, compatível com os exemplos deixados por Jesus Cristo. Então, nós vamos lá para o corpo físico e o perispírito. Então, a gente já sabe que existe todo o magnetismo, que existe toda uma ligação de ondas eletromagnéticas e que eu tenho que estar com isso cada vez mais fortalecido no pensamento positivo, com ondas e frequências boas. E aí, onde que tudo isso acontece? No corpo, no perispírito, em O Livro dos Espíritos, Kardec o descreve como sendo um laço que liga o espírito com o corpo físico. Afirmou ser este constituído de eletricidade, de fluido magnético animalizado, de fluido nervoso, de matéria inerte, semimaterial, matéria elétrica ou de outra tão sutil como esta. Entendemos, então, ter uma constituição plurima, ou seja, múltipla, tá? E aí eu peguei esses desenhinhos aqui para poder exemplificar um pouco. Então, por exemplo, o perispírito, na verdade, então a gente tem o corpo físico, nesse primeiro desenho à esquerda superior. A gente tem o corpo físico, aí nós temos o perispírito, que na verdade ele é constituído por 5 corpos: duplo etéreo, corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico, e aí sim vem o corpo anímico, que é o espírito. Só que o que acontece? Kardec, ele uniu todos esses 5 corpos falando que é um perispírito. Então, a gente tem aqui no de baixo o corpo físico, os 5 corpos e o espírito lá na outra ponta da esquerda, tá? Porque ele fez isso quando ele fez o Livro dos Espíritos, principalmente. E aí, no Livro dos Médiuns, disse ainda que a sua natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia. Então, quanto mais sublime, quanto mais a gente fazer pensamentos bons e tudo mais, o nosso perispírito vai ficando cada vez mais leve, vamos dizer assim, tá? Que aqui até explica, eu li recentemente, que Jesus, para poder habitar novamente ao plano, ao planeta Terra, levou não sei quantos anos para poder vir novamente para cá e sentir o peso que é ter um corpo físico. Ele levou muito tempo para poder ficar não menor, mas sim ter de novo essa densidade e sentir essa densidade. Porque para quem já está mais leve, realmente qualquer coisa é ruim, mas ele fez isso por nós. Então, a questão 257 do Livro dos Espíritos, partindo da eterização do perispírito, quanto mais eles se depuram, mais a essência do perispírito se torna etérea. Ele conclui que as sensações do ambiente terreno seriam inacessíveis para espíritos muito elevados, o que só poderia ocorrer se sua natureza fosse completamente diferente, que foi o que eu acabei de falar de Jesus. E aqui eu coloquei esse daqui à direita, porque depois eu estava vendo, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. E aqui eu encontrei isso nesse site, que é nesse blog de Kardec, aonde ele fala que tem a parte de esoterismo e de espírito, né? Então, aqui você vê, na parte do espírito, a gente tem o corpo físico, o perispírito com 5 corpos e o espírito. E aqui no esoterismo, ele coloca
como que é chamado nas outras, não esoterismo, mas em outras religiões, não, em outras dogmas, vamos dizer assim. Eu achei interessante que o número 5 fala de corpo nirvânico. Então, eu achei bem interessante, porque não existe totalmente um consenso sobre todos eles, tá? Então, eu falei até para a Tânia que isso daqui merece um estudo de longo prazo, porque a gente tem muita coisa para estudar de cada um desses corpos, tá? Então, aqui, eu quero que vocês vejam bem essa imagem, que fala o seguinte: o espírito na condição de foco inteligente e diretor da sua vida, encontra-se envolto por vários campos energéticos, cada qual a vibrar numa dimensão espacial que lhe é própria, sendo o campo físico a camada mais externa, que é essa que nós temos, portanto, a mais densificada da complexidade humana. Então, nós temos aqui o primeiro desse desenho, que é o corpo físico. Aí nós vamos ter o duplo etéreo, que na verdade seria todo o perispírito, que seria esses corpos. E nós temos o quê? Uma barreira. Essa barreira aqui, que é o verde, é o nosso corpo mental. Porque ela é que barra muita coisa do que nós sentimos aqui, inclusive do nosso perispírito, com a ligação espiritual mesmo que nós temos. Então, nós precisamos entender direito como é isso. Eu vou ser sincero para vocês, eu ainda não entendo direito isso, mas eu estou, assim, focada em entender direitinho isso daí. Porque, realmente, eu acho que aqui é que está a chave do entendimento de muita coisa que a gente passa, inclusive, no nosso dia a dia, pela nossa evolução. Então, aqui no perispírito, na verdade, ele tem 17 ou 18 propriedades, mas eu não achei nenhuma imagem que tivesse todas. Essa foi a mais próxima que eu achei. Entre essas propriedades, duas delas principalmente, que é a sensibilidade magnética e a capacidade refletora, diz diretamente do que nós vamos falar daqui para frente, que é justamente da irradiação da luz, da cor, e como que a gente trabalha com a cromoterapia e com as terapias vibracionais para o nosso corpo físico, que atingem o nosso corpo, no nosso perispírito, tá? Então, é mais ou menos assim, mais ou menos não, é assim. A mente tem consistência específica que se manifesta em outro plano vibratório, todo mundo já entendeu. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. André Luiz fala isso no livro Mecanismo da Mediunidade. Pensamento é irradiação de energia modificada pela vontade, vibra em altíssima frequência e o mais evidente é que ele é um potente canal de sintonia, ou seja, uma antena mesmo. Não sei nem se é antena, mas sei lá é algo muito potente que capta, que tem a capacidade de captar tudo. Então, a corrente mental é produzida na mente, transmitida e feita pelo cérebro. O cérebro tem uma válvula que transmite e recebe essa energia. Qual é a válvula? É a pineal. E na pineal, nós vamos aprender depois que cor que é bom a gente ter em mente quando a gente vai, inclusive, meditar. O cérebro transmite vibração altas ou baixas, de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Então, se você vibra o amor, que é a frequência maior, é uma frequência alta. Se você vibra ódio, é uma frequência baixa. Da onde que nós tiramos isso? Da lei da sintonia, que é uma lei universal, e da lei fundamental dos fluidos, que é uma lei da física. Então, para vocês verem como elas andam junto, mas necessita de mais pesquisas para a gente poder ter o entendimento. Então, basicamente é isso. Nós temos o que? Um trinômio espírito, mente, corpo, que são os pensamentos que formam por esquemas cognitivos que surgem de experiências passadas e geram uma cognição toda. Após isso, é fixado na nossa mente. Aí nós criamos o quê? Padrões. E esses padrões, eles podem ser bons ou não padrões tão bons assim, e aí é que a gente vai tendo as nossas experiências de vida, e que a gente, às vezes, tem que quebrar esses padrões. Por exemplo, a constelação familiar, ela age na quebra de alguns padrões, na tentativa de quebrar alguns padrões. E esses padrões, eles vão se verbalizando em imagens também, que formam as nossas crenças.
E aí a gente vai ver se essas crenças são boas ou não, se a gente vai ficar carregando ou não. E esse sistema todo de crenças, né, é o conjunto todo cognitivo, vai dar o quê? É esse mapa interno nosso, que é a forma de como a gente vai ver tudo e como é que as coisas nos rodeiam, que são as pessoas, o ambiente e energia. Por isso que a gente capta e a gente atrai o que a nossa energia tem. Certo? A energia que está no nosso corpo, a gente vai captando realmente tudo isso para próximo da gente. E aí nós temos o quê? Isso tudo vai gerar sentimentos em nós. No que gera sentimentos, vai dar os nossos estados emocionais. Esses estados emocionais, juntamente, pode dar o quê? De tal forma que vão impactar as nossos órgãos internos, que são as nossas vísceras, tá? Que vai dar os nossos estados fisiológicos de saúde ou de doença, tá? E vai gerar também o quê? Os nossos comportamentos. E com isso tudo, as nossas atitudes com os nossos resultados. Basicamente, esse daqui é o resumo de você ter uma doença ou você ter saúde, tá? Então, aqui nós temos hoje estudos que conseguem captar a luminosidade de alguns sentimentos de emoções. Então, por exemplo, a raiva é o primeiro aqui, a pessoa fica meio de duas cores, a felicidade, a pessoa fica mais para o vermelho alaranjado, aqui é o do amor, a gente tem mais amarelo na região, principalmente do cardíaco, e pode perceber que tanto o amor como a felicidade é do cardíaco para cima, né? Que fica mais o amarelo, esse tom mais dourado, que é a cor que a gente deve mentalizar sempre quando a gente vai fazer as nossas mentalizações, ou mesmo quando a gente vai de manhã fazer a nossa proteção com luz, com as cores, tá? E aí, aqui nós temos o quê? O que é chamada a fisiologia do corpo espiritual. Então, a gente vai com nossos pensamentos, fazendo em torno de nós, um tipo, eu faço uma analogia com aqueles grafites, sabe? Tem grafite bonito e tem grafite feio. Então, de repente, do que você pensa, você vai o quê? Fazendo um grafite feio. Então, se eu pensei mal alguma coisa, taco lá no perispírito um grafite feio. Vou fazendo isso, e o nosso perispírito vai ficando o quê? Manchado. Vai ficando até com buracos mesmos, tá? E se a gente pensa coisa boa, tudo, a gente vai grafitando uma coisa muito bonita ao nosso redor. E isso daqui vai fazendo com que a gente tenha o quê? Os carimbos também, no que é chamado o nosso passaporte planetário, que é o quê? É justamente o passaporte que nós temos, onde nós temos toda a nossa vida em todas as nossas reencarnações e encarnações. E aonde que eu tirei isso? Que o espírito tem no perispírito o seu almoxerifado, seu armazém de memórias e aquisições. Portanto, o perispírito é o lugar comum entre a alma e o corpo físico. Isso daqui é nesse paper chamado Fisiologia da Alma, publicado na Revista Internacional de Espiritismo por Fernando Moreira. Ele tem 12 páginas, e se vocês quiserem saber um pouco mais, é bem interessante, é de uma leitura bem fácil. Eu tenho ele, eu dou para vocês, tá? E o que então a medicina pode entrar nisso daí? Entra justamente na medicina tradicional complementar integrativa, que é uma visão do ser e a relação entre o corpo, mente e espírito, que são os pilares que orientam a medicina tradicional há muitos séculos. A medicina tradicional chinesa, tibetana, ayurveda, são exemplos de longos períodos que esses saberes estão inseridos na história da humanidade. Hipócrates já no século IV a.C., também divulgou um olhar ampliado para o processo de saúde e doença. Para esse pensador e médico grego, os fatores físicos poderiam afetar também o psicológico. Porém, no século XVII, devido ao pensamento dualista, ou seja, aquela coisa, é aquilo, não é? Direita, esquerda, verdade, mentira. Começou lá, gente, no século XVII, não é coisa da atualidade, não, tá? A gente só está repetindo o quê? Os modelos, as crenças, vamos dizer assim, só que de outra forma. E o espírito unificado
foi desmembrada. E, desta forma, os estudos desta área também foram distanciados, gerando essa dicotomia entre religião e medicina. Só que, segundo Duke Integrative Medicine, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, a medicina integrativa não é o mesmo que a medicina alternativa, e que ela é um termo até errado hoje, tá? Que se refere a uma abordagem de cura que é utilizado no lugar de terapias convencionais ou medicina complementar, que se refere à modalidade de cura que são usados para completar as abordagens alopáticas. Se os princípios definidores forem aplicados, o cuidado pode ser integrativo, independente de quais modalidades são utilizadas. Ou seja, sempre nós vamos começar pela abordagem alopática da medicina convencional. E aí a gente vai o quê? Complementar e integrar com outros tipos de medicina ou terapias, tá? Então, no século XX, tornou-se cada vez mais frequente o estudo e pesquisa sobre a interação entre o corpo e a mente. Neste contexto, sugere a medicina integrativa, cujo tema remete à união e aproximação entre os diferentes. A medicina integrativa, então, busca restabelecer e promover a saúde a partir de um processo onde o indivíduo seja abordado, levando em consideração a sua singularidade, multiplicidade e totalidade. Individual, sempre. Essa promoção de saúde vai além da cura simplista proposta hoje pela medicina convencional, visto que esta visa apenas o desaparecimento dos sintomas de uma doença. O que acontece hoje em dia? Você está doente, você vai no pronto-socorro, vê o quê? O que é que você tem de doença. Normalmente, se não tem nada, é virose, você toma um soro e está tudo certo, vai embora. Mas você teve aquilo. E a integrativa possui como objetivo a transformação, inclusive nos valores, hábitos, comportamentos do indivíduo, indo em busca de o quê? Perpetuar a sua saúde. Então, a pergunta é, como você era antes de você ter esse sintoma? Vamos buscar isso. Vamos tentar voltar nessa homeostase, tá? Coloca o paciente no centro e aborda toda a gama de influência física, emocional, mental, social, espiritual e do ambiente que a afeta. Essa saúde dessa pessoa, empregando uma estratégia personalizada que considere as condições e as suas necessidades e circunstâncias únicas daquele paciente. Usa as intervenções mais apropriadas de uma série de disciplinas científicas para curar doenças e ajudar as pessoas a recuperar e a manter a saúde ideal. Vocês vão começar a escutar cada vez mais os termos One Health, que não é da Mil, tá? É de uma medicina total mesmo, de ver o todo, e da medicina do estilo de vida, que vai ser, já está sendo uma área de pesquisa da OMS e da ONU. Então, a medicina tradicional complementar integrativa não rejeita de forma alguma a medicina convencional, nem aceita totalmente as chamadas medicinas integrativas ou alternativas, sem o devido senso crítico. O bom remédio é baseado em boa ciência, é orientado pela investigação e aberta a novos paradigmas, as novas pesquisas que venham com dados. Juntamente com o conceito de tratamento, os conceitos mais amplos de cuidado com a saúde e com a prevenção. Se aplica muito e se dá muito valor para a prevenção de doenças, são primordiais. Praticantes de medicina integrativas devem exemplificar seus princípios e comprometer-se com seu autocuidado e seu autodesenvolvimento. Tudo começa com você. É aquela história do avião. Se acontecer alguma coisa, vai cair a máscara de oxigênio. Ela é primeiro em você, depois nos outros. Senão não dá certo. E é mais ou menos isso. Hoje, a biomedicina, ela é o quê? Cada especialidade é dentro de um quadrado. Eu acho que até esses quadrados hoje, eles estão mais juntos, tá? Eles não estão mais tão longe um do outro, mas é assim ainda. Cada um está lá dentro do seu quadrado, manda para o outro, ok. Na medicina integrativa, tem tudo isso, só que é mais interligado. Um profissional conversa realmente com o outro,
podendo fazer um modelo para aquele paciente ou para um grupo de paciente. E ele tenha mais o quê? O transcendental, que é justamente essa parte da espiritualidade. E ele chega também até a nível molecular. Nós vamos ver como que chega até nível molecular. Isso nos dois, tá? Então, a pesquisa é bem ampla e realmente os diagnósticos são bem complexos, tá? E a gente tem aqui no Brasil o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, pelo SUS, que é o conjunto de normativas e diretrizes que visam incorporar e implementar as práticas integrativas no SUS. Essa política, ela baseia-se na perspectiva de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção primária para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Ela já está indo para a terciária e quaternária também, tá? Ela tem uma portaria, ela não é uma lei federal. Já me perguntaram, mas por que não tem em todas as unidades básicas? Porque ela ainda não é uma lei federal. Ela é uma portaria, tá, gente? Instituída desde 2006. E ela tem as diretrizes e as responsabilidades institucionais para oferta de serviços e produtos de homeopatia, medicina tradicional. Isso aqui foi bem no início. Hoje, nós temos 29 práticas. Destas 29 práticas, nós temos a musicoterapia, aromaterapia, bioenergética, cromoterapia e imposição de mãos já instituídas na atenção primária em algumas unidades básicas. Aqui onde eu moro, perto do Campo Belo, aqui, essa daqui ela já, aqui esqueci agora o nome da região, por incrível que pareça, eu fui tomar minha vacina lá, e lá tem as práticas integrativas, inclusive com reunião de pessoas e tudo mais. O que acontece? A população tem que chegar e pedir. Quando pede o gestor, sabe, lógico, porque isso daí é uma meta até 2030, realmente ele começa a colocar. Se não tem pessoas pedindo, para que ele vai colocar? Então, precisa realmente vir da população. É nessa área que eu faço pesquisa para o Ministério da Saúde, tá? Então, aqui, como que a gente tem, então, essa associação entre a espiritualidade e a saúde? Por incrível que pareça, isso daqui eu encontrei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, num programa de informações e projetos de ação pró-vida. Então, eu vou ler para vocês. A espiritualidade proporciona crescimento nos vários campos do relacionamento. Interpessoal, consigo mesmo. Gera esperança, altruísmo, idealismo, além de dar propósito para a vida e para o sofrimento. Interpessoal com os outros. Gera tolerância, unidade e o senso de pertencer a um grupo. Transpessoal, com o poder supremo, desperta o amor incondicional, adoração e crença de não estar só e a resiliência. Tais atitudes podem mobilizar energias e iniciativas positivas, com potencial para melhorar a qualidade da vida da pessoa. Pessoas espiritualizadas tendem a ser fisicamente mais saudáveis, têm estilos de vida mais benéficos e requerem menos assistência médica. A espiritualidade colabora para a melhoria da saúde graças a vários fatores. Isto gera equilíbrio das funções orgânicas, controladas pelo sistema nervoso central, como a produção de hormônios e a imunidade, que é o eixo imuno-neuropsicossocial. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O que mais? A espiritualidade pode ser forte em pessoas de diferentes religiões. Isso é bem interessante. Bem como em pessoas com crenças pessoais que não se encaixam em uma religião formal. E no sentido oposto, uma pessoa pode ter uma religiosidade forte, frequentar cultos regularmente, mas não ter uma espiritualidade pouco desenvolvida, por não vivenciar esses aspectos no seu interior. Então, não adianta você falar, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu rezo o terço, se você não vivencia aquilo. Você tem que vivenciar aquilo. Os primeiros trabalhos nesta área começaram a ser feitos na década de 1980, ou seja, há pouquíssimo tempo. E vem evoluindo em todo o mundo, estando documentado em inúmeras pesquisas. Há evidências de que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos e a ter hábitos de vida mais saudáveis,
Enquanto adoecem também, elas podem desenvolver menos depressão e se recuperarem mais rapidamente. Para muitas pessoas, essa espiritualidade é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, significado, ideal e força. As doenças relacionadas com estresse, especialmente as cardiovasculares, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, derrame, entre outras, parecem ser as que mais se beneficiam dos efeitos de uma espiritualidade bem desenvolvida. Nos pacientes com câncer, a prática da prece correlacionou-se significativamente com a escala de saúde geral e de funcionalidade. Os autores recomendam que esta prática não seja desencorajada. Está documentada em inúmeras pesquisas científicas, pois a espiritualidade contribui para a melhora da saúde graças a vários fatores. Muitos pacientes, inclusive, usam as suas crenças para lidar com suas doenças, e este reforço positivo pode influenciar, inclusive, na cura desse paciente. Atualmente, grandes hospitais gerais no Brasil e no exterior têm oferecido esta abordagem com resultado satisfatório. Isso, gente, é um documento. Eu tenho esse documento e eu passo para vocês. Então, como que é medido isso? Já que tem várias pesquisas. Então, agora eu vou trazer alguns conceitos, tá? O coping religioso espiritual. O que é isso? A sigla é CRE. É o conceito desenvolvido por Pargament e definido como a utilização da religião, da espiritualidade ou da fé para o manejo do estresse. Representa um importante aspecto na área da saúde, com possíveis implicações em tratamentos de doenças. Como que isso é feito? Descreve o modo como o indivíduo utilizam a sua fé para lidar com o estresse. Tem se mostrado que está associado com os melhores índices de qualidade de vida e saúde física e mental. O objetivo deste artigo, então, foi relatar a elaboração e o processo de validação da construção da escala do coping religioso espiritual, sendo o primeiro instrumento de validação do CRE no Brasil, com base na escala internacional, que é o RECOP. Como que ele foi feito? Então, ele foi um estudo feito em duas fases. A primeira fase foi a tradução do americano, né? E a adaptação desse questionário para o Brasil, usando um teste piloto com 50 pessoas. Essa foi a primeira fase do estudo. Em seguida, teve a segunda fase, aí foi feita a validação, com 616 pessoas, onde as análises fatoriais de consistências internas de correlação indicaram que a escala CRE é válida e fidedigna, avaliando aspectos positivos e negativos do uso da religião e da espiritualidade para o manejo do estresse e constitui-se em um instrumento compreensivo, teórico e empiricamente embasado, funcionalmente orientado, clinicamente significativo e útil a várias áreas da pesquisa científica. Meu sonho é colocar esse teste de coping no socorrista, porque a gente ali teria uma gama enorme, livre para quem quisesse, mas eu acho que a gente teria um N muito legal lá, de fazer esse teste nas pessoas. Bom, e qual é a diferença, então, entre a religiosidade e a espiritualidade? Para esse pesquisador, Giovannetti, o termo religiosidade implica a relação do ser humano com o ser transcendental, que seriam aí as religiões fundamentadas, vamos dizer assim. Ao passo que o termo espiritualidade não implica nenhuma ligação com essa realidade tão superior, transcendente de um dogma, vamos dizer assim. Para esse autor, a espiritualidade significa a possibilidade de uma pessoa mergulhar em si, dentro de uma ética, de uma moral, trazendo para ele o autocuidado, o autoconhecimento e, mais do que isso, começando dentro dele.
essa análise total dessa busca dele. Eu achei interessante porque é um trabalho de 2005, publicado no Cielo. Então, a gente vê que a coisa está progredindo mesmo. Tem sempre um lado, o outro, positivo e negativo, mas sempre tem um positivo que a espiritualidade começa em nós. Nós somos a centelha. E aí nós temos uma outra área, então, de estudo, que veio disso tudo, que é a salutogênese. O que é isso? É um ramo na ciência que estuda as origens da saúde física, anímica e espiritual, que ela vem da junção de duas palavras, da latina, que é a salutogênese, que é o salus, que é saúde, e a palavra grega, que é gênese, que significa origem. Então, salutogênese é uma pesquisa que ela vai que é uma pesquisa do quê? Da origem da saúde, não da doença. Como que isso é feito? Traz a possibilidade de ampliar o olhar para além da doença e os seus fatores, focalizando a saúde em sua origem e a sua promoção. Em vez de perguntarmos quais são os fatores de risco ou estressores para determinada doença, então nós perguntaríamos: por que eu contraí essa doença? Por que as outras pessoas do meu convívio continuam sadias? Aliás, essa foi uma pergunta muito na pandemia, né? Um pega, o resto não pega? Quem explica? O que as protege e não me protegeu? Como superar determinados estressores? Então, percebe como muda? Você mudou a pergunta, você muda também a maneira de você olhar. Então, elas estão relacionadas principalmente com os ambientes, com a parte mais material, com a parte física, com a parte bioquímica, com a nossa parte emocional, interpessoais e os nossos relacionamentos, e a parte sociocultural. E está relacionada com o nosso órgão de choque e os estresses percebidos nossos. Por quê? Cada um de nós temos o nosso órgão de choque. Com certeza, cada um de vocês tem lá alguma coisa. Na minha área, é a pessoa que range dente, morde dente, quebra dente, começa a ter dor no pescoço, na mandíbula, dor de cabeça, tudo vem da boca. Tá? Então, isso daí, outro é o estômago, outro é infecção urinária, é o órgão de choque, é aquele órgão que ele é mais sensível e ele vai falar para você, olha, se cuida, alguma coisa não está bem. Então, nós temos o quê? O eixo neuroimune endócrino. O sistema endócrino, em especial, é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e é um dos sistemas nervosos autônomos simpático e das citocinas nas sinalizações entre o sistema nervoso central e o sistema nosso imune. É basicamente esse desenhinho que está ali, tá? Do lado superior. Com o estresse, em que ocorre uma ação integrada entre o sistema nervoso, endócrino e imune, no processo de recuperação da homeostase em sistema bilateral, o que vai e volta. E o que é uma homeostase? Indica um estágio de equilíbrio interno que se mantém relativamente constante, independente das alterações que ocorrem no seu meio externo. Então, é assim, nós temos aqui separadamente o nosso sistema central, que tem lá o nosso cérebro, com a nossa coluna e todo o nosso sistema periférico. Aí nós temos o nosso sistema endócrino, que nós temos o quê? Lá, o hipotálamo, a nossa glândula pineal, grava bem onde ela está. A nossa hipófise, a nossa tireoide aqui na região do pescoço, o nosso timo, a nossa suprarrenal, nosso pâncreas, nas mulheres os ovários, no homem o testículo. Esse é o sistema endócrino. Não tem tanta coisa assim. E aí nós temos o nosso sistema imunológico, que começa onde? Na cavidade oral, nas amígdalas, adenoides, aí vem para o timo, aí nós temos todo o sistema linfático, associado com os brônquios, inclusive, né? O nosso pulmão, medula óssea, o nosso intestino, nosso baço, e aí a gente vai tendo toda essa ramificação. E vocês têm que imaginar que isso é tudo junto.
em terceira dimensão, que está aqui tudo, está separado, mas é tudo junto. Então, lembra que eu falei para vocês, lembra daquela figura lá do corpo físico, perispírito, e que tem a mente aqui para o espírito, que é o que? Na verdade, também, só que nós não vemos toda essa parte que está atrás de nós. Então, para vocês terem uma ideia de quanta complexidade que envolve tudo isso, que envolve o ser humano e o viver, né? E aí, o que nós temos? O sistema nervoso, ele comanda tudo e ele manda neuropeptídeos e citocinas para o sistema imune, que vai responder também com neuropeptídeos, neurotransmissores e hormônios para o sistema nervoso. Aí o sistema nervoso manda hormônios para o sistema endócrino, que vai responder também com neuropeptídeos e hormônios, e entre o sistema imune e o sistema endócrino, um também conversa com o outro, mandando hormônios e citocinas um para o outro, fechando todo um ciclo, tá? Então, esse esquema, ele é muito rude, mas para poder a gente entender como tudo é fechadinho, é muito compacto, né? E aí nós temos o quê? O estresse. Vem uma cacetada na cabeça do nosso sistema nervoso central, olha a confusão que acontece. Olha a confusão que isso dá. Então, aqui, essa aula vai ficar disponível, é só para vocês verem o que cada glândula secreta de hormônios. E vamos prestar principal atenção no hormônio do estresse, que é o cortisol. Tá? Ele é secretado por onde? Pela suprarrenal. Então, que fica bem aqui, um pouco acima, aqui, abaixo das axilas, né? Na região dos rins ali, ele fica ali. Esse daí que seria hoje o hormônio do estresse, né? E aí, se não estava bom aqueles três, aquele eixo com 3 partes, aumentaram um pouquinho mais, puseram o psíquico, neuro, imuno, endócrino, metabólico e o funcional. Então, aí o negócio ficou um pouquinho maior. E aí, nosso eixo se mantém graças ao equilíbrio de forças que se opõem, incluindo neurotransmissores, como adrenalina, serotonina, ou ainda os hormônios como cortisol e insulina. Acima de tudo, o nosso eixo se manifesta através das vibrações energéticas, inerentes a cada um de nós, e é resultado de todo um equilíbrio biomolecular, intercelular e de demandas externas. Nós temos que estar com tudo isso redondinho. E a gente não fica pensando assim, coração bate, rim funciona, bexiga, vamos lá, tá na hora de fazer xixi. A única coisa que a gente lembra de vez em quando é de fazer xixi. Mas é só isso, mas a gente não fica demandando ordens para todos esses órgãos funcionar. Isso está tudo num piloto automático, muito bem regido, numa orquestra muito bem regida, tá? E pode sofrer influências do quê? Dos nossos campos eletromagnéticos ou a interferências externas. Não podemos menosprezar essas manifestações, pois dela depende o funcionamento harmônico de todo o nosso organismo, principalmente se houver uma situação de demanda, como no caso de um estresse, de uma doença. Então, devemos buscar soluções mais naturais possíveis, podendo ser com base em plantas, em alimentos, homeopatias, suplementos, desde que guiadas por uma avaliação energética e principalmente uma avaliação clínica também, tá? Não é assim, eu só vou lá, não. Começa no clínico, depois vocês aí vai fazer essa avaliação energética também. Então, esse trabalho que é um trabalho de pós-doutorado, acho daqui da Santa Casa, se não me engano, da Santa Casa, de uma Santa Casa. Ela fala que as mudanças clínicas pós-intervenções relacionadas à espiritualidade foi vista na recuperação rápida de níveis de cortisol, influencia a produção e maturação de plaquetas, resolução de processos inflamatórios, aumenta os níveis de insulina, reduz o estresse, aumenta a imunidade, retarda o envelhecimento, aumenta os níveis de testosteronas, TSH e GH, melhora a função endotelial dos pacientes,
promove resistências a infecções, reduz a pressão sanguínea, reduz a ansiedade, melhora a função cognitiva e a maior atividade de fagocitose pelos neutrófilos. Bastante coisa, né? E aí as cores da nossa aura. Como que isso vai funcionar? Para processar a cura nos trabalhos espirituais, é necessário que se analise a aura, isso seria o ideal, tá? Do paciente. Então, os médios videntes são chamados a proceder exames espirituais para a determinação das perturbações físicas e psíquicas. Para isso, é necessário o maior conhecimento do perispírito, do qual a áurea é uma espécie de espelho exterior. Para isso, é importante observar que, além da superfície do corpo físico, pode ser vista uma espécie de névoa leitosa, emanação dela que se chama duplo etéreo, ou corpo etéreo, e sobrepondo-se a este outro elemento que é uma emanação do perispírito, que é determinada como a aura. O primeiro com a forma humana aproximada e o último com uma forma mais ovalada, cuja superfície exterior funciona como se fora uma película envolvendo todo o conjunto. Então, imagina como se fosse a película do ovo, tá? Envolvendo tudo isso. Então, pensamentos vêm do espírito, através da mente, para o cérebro físico. Enquanto que os sentimentos, vêm das emoções, é tudo o que for do campo moral, vem do onde? Do perispírito. E se reflete diretamente aonde? Na nossa aura. E nessa película formam, então, as imagens, como na televisão de cores, a cores. Mas os videntes podem ver diretamente o quê? Já o perispírito, que é o molde do nosso corpo físico e estrutura orgânica deste, utilizando preferencialmente o que chama de psicometria. Uma consulta inicial com uma anamnese, se o médico puder fazer e estiver bem organizado, seria muito recomendado, ser chamada de avaliação energética. Então, as cores e as vibrações, elas vão nos ajudar. De que forma? O Sol é uma fonte de luz, tem um efeito profundo sobre nós. Milhares de anos atrás, alguns países já começaram a explorar a cor e suas capacidades de cura. No Egito, na Grécia, na China, são conhecidos por excursões de cura por terapias utilizando cores. Existem muitos estudos de Goethe sobre os efeitos fisiológicos da cor. Esse talvez seja um dos estudos mais famosos dele, inclusive. Há efeitos psicológicos comumente observados da cor, no que se refere a duas categorias principais, a quente e a frio. Cores quentes, que é o vermelho, amarelo e laranja, pode desencadear emoções diversas, desde conforto, de calor, agora, quando em excesso, hostilidade e raiva. Tudo tem o equilíbrio, tá, gente? Então, até um certo ponto faz bem, depois desequilibra. Cores frias, verde, azul e roxo, muitas vezes provocam sentimentos de calma ou em excesso de muita tristeza. Então, há uma variedade de comprimentos de onda e de luz podem ser categorizadas produzindo diferentes tipos de luminosidade. Existem terapias de reconstruções energéticas por meio das cores, conhecidas como cromoterapia e terapia da luz. São curas holísticas que usam o espectro visível da luz e da cor para afetar o humor e a saúde física ou a mental de uma pessoa. Cada cor cai em uma frequência e uma vibração específica, que muitos acreditam que contribuem para propriedades específicas que podem ser usadas para afetar a energia e a frequência do corpo, do outro corpo, tá? Embora seja do conhecimento geral que a luz entra através dos olhos, mas é importante notar que ela também pode penetrar pela nossa pele. Então, a luz é um tipo de onda eletromagnética visível, formada pela propagação em conjunto de um campo eletromagnético, e ela é caracterizada da radiação eletromagnética e propaga-se para todos o espaço, vamos dizer assim, tá? Por todo o meio.
Então, nós temos a diferença entre a luz solar e a luz halógena, né? Que ela tem comprimentos de ondas variados e ela não é coerente. O que é ser coerente? Ela se distribui para tudo quanto é lado, tá? E que é justamente esse desenho aqui embaixo. Ela tem várias cores e vai para todos os lados. E ela tem uma intensidade mais baixa. Então, a gente pode ficar aqui com as luzes acesas, a luz do sol a gente tem que ter uma proteção, mas se usada adequadamente, você pode ficar exposta por determinado pouco tempo, que não vai fazer mal mais tempo, mas sempre usando protetor solar e tudo mais. Qual a diferença com a luz laser para tratamento, que também ela é uma luz, né? Ela tem a característica de ser monocromática, ou seja, constituída por uma radiação de uma única frequência, não tem essa mistura de frequência, tá? E é muito potente em razão da grande concentração de energia da área que ela vai atingir, tá? Pelo feixe. E esse feixe de laser, ele é potente, também ele tem um brilho superior à luz incandescente que nós temos aqui, dessa lâmpada que a gente tem aqui. Então, é mais ou menos o laser, ele é todo direitinho, esse desenho no canto inferior direito, e o LED, que é um tipo de laser, ele também tem o seu comprimento de onda da mesma cor, mas ele já é um pouquinho diferente, mas ele é mais organizado do que a luz incandescente. Então, isso daqui é de um modo geral, só para vocês poderem entender que o comprimento de onda e a dose que você usa, você pode ser uma dose terapêutica ou pode ser uma dose de destruição. Então, tudo vai depender da frequência e da dose. Sempre. Então, aqui, o vermelho, isso aqui serve para ambientes, para roupa, para a gente usar roupa. Então, o vermelho é a cor mais quente, ativa e é estimulante. Fortalece o corpo, ele é a energia física, impulsos sexuais é a cor vermelho cereja. Força e vontade, conquista, liderança, centro de autoestima. Deve ser usado antes das refeições para que tenha problemas de falta de apetência, no caso, porque tem problemas digestivos e circulatórios. Se usado em excesso, ele pode tornar uma pessoa agressiva e briguenta. Simboliza a paixão, conquista, aproximação de encontros, sangue, fogo, perigo, destruição. Então, você pode ver que, ao mesmo tempo que ele é positivo, ele é negativo, tá? O amarelo e o dourado despertam novas esperanças, no caso de resignação de doentes que desistem da cura. Da vivacidade, alegria, desprendimento, leveza, produz desinibição, brilho, espiritualidade e espiritualidade, diminui a ansiedade e as preocupações, fortalece olhos e ouvidos, além de ajudar na cura de artrites. Aqui eu peguei de vários autores, tá? Atrai dinheiro e poder, pessoas alegres para a vida, rejuvenesce, traz charme, constrói confiança, dá uma energia da inteligência, traz luz para uma solução de problemas, ajuda a reter conhecimentos, desenvolver sabedorias. Usado em excesso, torna uma pessoa irresponsável e volúvel. O amarelo simboliza também a criatividade de ideias, conhecimentos, eu já falei da alegria, e o dourado simboliza a vibração elevada, vigor, inteligência superior, e aqui diz que é melhor até usar de domingo dourado, tá, gente? Não sei porquê, mas lá nesse autor falava isso. Eu achei, teve alguns que falavam isso. Então, por isso que quando você vai fazer uma mentalização de uma meditação, você jogar o dourado na pineal ou no seu corpo como um todo e colocar dentro de um tubo azul, eles falam que fica mais fácil meditar, tá? O verde é uma cor mais harmoniosa e calmante de todas. Ela representa as energias da natureza, esperança, perseverança, segurança, satisfação, fertilidade, facilita a comunicação com as plantas, com os seres elementais, os espíritos da natureza, simboliza vida nova, energia, fertilidade, crescimento e saúde. Usada com excesso, pode trazer um pouco de orgulho, superioridade e arrogância. O azul ajuda a baixar a pressão arterial, acalma e traz clareza mental. Produz uma tranquilidade, ternura, afetuosidade,
paz de espírito e segurança. E reduz também o estresse, ansiedade, traz saúde emocional, paz e calma. Promove o entendimento entre as pessoas, favorece as atividades intelectuais e a meditação. Deve ser usado ao acordar, porque tem problemas respiratórios. Simboliza da devoção, fé, aspiração, sinceridade, lealdade, confiança e tranquilidade. É uma cor que eles falam que não existe contraindicação. Se você tem que resolver alguma coisa, tá com azul. Põe uma roupa azul, imagina azul, que ele vai te dar um equilíbrio um pouco maior. O violeta é uma cor metafísica e também a cor da alquimia e da magia. Ela é vista como a cor da energia cósmica, da inspiração espiritual. A cor violeta é excelente para a purificação e cura dos níveis físicos, emocionais e mental. Ajuda a encontrar novos caminhos para a espiritualidade e elevar nossa intuição espiritual. Traz poderes mentais, deve ser usada para combater a insônia. Simboliza dignidade, devoção, piedade, sinceridade, espiritualidade, purificação e transformação. Quando usada em excesso, acaba provocando um certo fanatismo. Melhor dia de usar diz que é a quinta-feira, e é o dia de Júpiter, que é o planeta mais desenvolvido, né, na quinta dimensão. O marrom representa a constância, a disciplina, a uniformidade, a observação das regras, atrai dinheiro, ganha através do trabalho, reconecta pessoas, e a mãe terra. O usado em excesso traz autocrítica exagerada, dependência afetiva e isolamento, absorve negatividade, mas a retém também, devendo ser sempre limpo de alguma forma. E o rosa é um vermelho temperado com as qualidades do branco. É o romance, amor espiritual sem conotação sexual. Eleva a vibração e os contatos espirituais, afasta energias negativas e promove fraternidade. Ainda temos o cinza e o prateado, que dão equilíbrio e estabilidade para o ser, por serem o equilíbrio entre o branco e o preto. Não deve ser usados por quem sofre de memória fraca. São usados para cancelar e neutralizar encantamentos que não servem mais para você, para o seu propósito. Melhor dia diz que é na segunda-feira. O preto transmite introspecção, favorece a autoanálise e permite um aprofundamento do indivíduo no seu processo existencial, absorve, transmuta e desenvolve a energia negativa, transformando em positiva. Remove obstáculos, vícios e emoções não desejadas. O uso em excesso traz melancolia, depressão, tristeza e confusão, perdas e medos. Por isso, jamais deveria ser usado por pessoas que acabaram de perder um ente querido. O amarelo seria o mais indicado para essa situação. Melhor usar é no sábado. O branco traz pureza, sinceridade e verdade. Repele energias negativas e eleva as vibrações. Equilibra a aura. Facilita o contato com os guias espirituais e com os ancestrais. Gerencia o equilíbrio interior, proteção, instinto, memória, partos, cuidado de animais domésticos e de crianças, e também nos sonhos. Também pode ser usado como coringa para todos os propósitos, substituto para qualquer cor. Melhor dia é na segunda-feira. O laranja é a mistura do vermelho com o amarelo, portanto, traz a qualidade dessas duas cores e deve ser usado ao deitar, nas articulações, nas juntas doloridas, em dores de coluna ciática, hérnia de disco, etc. Traz sucesso, agilidade mental, atrai boa sorte e prosperidade. Desencoraja a preguiça. O melhor dia na quarta-feira simboliza o encorajamento, estimulação, robustez, atração, gentileza, cordialidade, tolerância e prosperidade. Isso foi assim, um ampassando das cores, tá, gente? E na cromoterapia, então, ela usa muito dessas cores, tá? Então, a cromoterapia é a terapia que auxilia nos processos de ativação das células doentes, recuperando-as de verdade. Através dela, capturamos as cores da natureza para aplicá-las em nossos campos energéticos, recuperando assim o nosso bem-estar e a nossa saúde.
ela visa restabelecer o equilíbrio, restaurando assim a nossa aura, porque ele age no nosso campo da aura, possivelmente fragmentada. Lembra que eu falei do grafitismo, que não são tão bons? Ele dá fragmentos, ele fragmenta a nossa aura. E a cromoterapia ajuda a recuperar aonde ela foi fragmentada, restabelecendo, portanto, o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. O método simples, que é associado a outros procedimentos terapêuticos, pode contribuir para a restauração e manutenção da saúde para qualquer seres vivos, tá? Inclusive um animal que você tenha. Ele não é uma técnica de cura invasiva, caracterizando-se principalmente pelo seu aspecto harmonizador, tanto do corpo físico como do corpo emocional, mental e espiritual. Sua utilização como forma de prevenção de uma doença e restabelecimento de saúde remonta de tempos lá atrás, quase que da época de Hipócrates, tá? Então, nós temos o que também? Chamada cromoterapia mental, pois a mente do terapeuta pode também interferir quando vai se fazer uma cromoterapia, ou a intenção daquela cura faz parte, de forma invisível, agindo apenas no campo astral, e é muito relevante isso para a terapia. É imprescindível interagirmos nesse processo, burilando nossa intenção e ter a sintonia necessária com os seres espirituais e que nos auxiliam em cada processo de cura que objetivamos. Lembra que a gente estava falando do magnetismo, que a gente tem que estar cada vez apurando ele como um ferromagnetismo? É a mesma coisa aqui num terapeuta que faz a cromoterapia. Tá? Sendo assim, o que vai determinar o êxito em qualquer tratamento que venhamos a praticar é o nosso ajuste espiritual. Até eu, lá no meu consultório, entre um paciente e outro, eu tento fazer o meu ajuste espiritual, tá? Junto ao nosso eu superior e concomitantemente com os irmãos maior do plano maior que estão sempre ali ao nosso redor. Então, quando o ser humano recebe a incidência de um feixe luminoso de determinada cor, há uma transformação em si mesmo, seja do ponto de vista bioquímico, celular, moral, emocional ou comportamental. Por exemplo, estudos feitos por especialistas em cores constataram alteração comportamentais em pacientes psiquiátricos ao se utilizar a cor azul na parede de hospitais especializados nesta área. Eles se apresentaram mais calmos. Da mesma forma, o azul agiria no apetite incontrolável, reduzindo-o. Ao contrário, a cor laranja estimularia este apetite. Por isso, é frequentemente usada como cor preponderante em anúncios ou paredes de lanchonetes e restaurantes da cor laranja. Então, a cromoterapia ela pode ser aplicada da forma mental, naquela que eu falei para vocês, da mentalização, né? Ou através de lâmpadas, de bastões, ou de outras formas luminosas. Na harmonização, que é aqui, ó, tá vendo? Você se imagina no meio de uma cor determinada que você esteja precisando. No caso, se você tem dúvida da que cor usar, coloca o azul. E aí nós temos o quê? A harmonização interior, ou a visualização das cores, através da meditação e de programações neurolinguísticas. Cor dos alimentos, que usa a própria cor dos vegetais para reequilibrar os nossos chakras em desequilíbrio, tá? Então, acho que nós temos algumas cores que servem também para nos ajudar dos alimentos, líquidos solarizados e elixires que consistem em utilizar a energia da luz do sol e dos cristais, passando para o líquido através de filtros coloridos e pedras, e se fazendo uso dela através da sua ingestão. Então, essa aqui de baixo, inclusive tem uma loja de pedras aqui na Washington Luiz, perto do aeroporto, e há pouquíssimo tempo eu vi exatamente essa garrafa, que é uma garrafa, eu não conhecia, de água, que dentro tem inclusive um mineral com a cor.
E é muito interessante, porque aí eles estavam explicando como que age e tudo mais, tá? Eu falei, nossa, é muito legal você já tomar essa água com mineral, inclusive, dentro. E os fluidos coloridos à base de ervas e essências aromáticas, usando isoladamente ou não, de modo a propiciar a combinação mais adequada ao paciente. No caso aqui, são os óleos essenciais, eu coloquei um exemplo aqui da doTERRA, porque a doTERRA, ela faz o quê? Ela te dá o óleo essencial e a cor correspondente do óleo essencial. Eu, por exemplo, a Kátia, nós somos apaixonadas pelos óleos da doTERRA. Eu uso direto. Eu uso no meu quarto, fazendo cromoterapia, colocando as gotas, principalmente lavanda, o frankincense, e eu uso isso demais no meu consultório também. Às vezes, no consultório, quando eu tenho um paciente muito agitado, tal, eu já passo lavanda em tudo. Eu já tenho um preparado até, que a minha secretária, entre um paciente e outro, já sabe, já passa. E eu vou dizer para vocês, o paciente chega e fala, nossa, mas aqui hoje está uma tranquilidade, né? Eu falo, tá tranquilo. Então, a gente vai usando outras coisas também, né? A cromoterapia é um método de tratamento também muito desenvolvido no plano espiritual, em apometria mesmo, e em apometria, e largamente utilizado, tanto em trabalhos de desobsessão, quanto nos mais variados processos cirúrgicos que ocorrem durante uma sessão dessa terapia de cura. Um exemplo, num campo energético banhado por uma luz intensa índico, que é azul, com matizes de carmim, é colocado um grupo de espíritos de baixo nível vibratório, quase todos obsessores e parasitas. Qual foi o efeito dessa luz? Está nesse link aqui de baixo, tá, gente? O efeito foi, sem exceção, transformaram-se instantaneamente em estátuas, na posição em que se encontravam, assemelhando-se a estátuas de sal, como a mulher de Ló, de que nos fala a Bíblia. Então, o verde efervescente, aquele verde bem forte, ele traz uma limpeza de aderências pesadas de espíritos desencarnados. O azul, energização e eliminação das trevas. Vermelho mais laranja mais amarelos, representa o fogo, usando principalmente para domínio de mente. O roxo, energização. O branco cristalino, ele limpa e purifica os ambientes. E o lilás, desintegra a energia densa provinda de sentimentos e ações negativas. Por isso que é sempre bom você usar as cores nos ambientes onde você vai, inclusive, dar o passe. E o laser? Oi? Somando, você me pediu para avisar, são 9h15, tá? Tá. Então, o laser, gente, eu vou passar assim mais rapidinho, mas por que eu quis trazer? O laser, ele traz o quê? Ele é uma luz pontual, usado numa ferida, tal, mas ele vai aonde agir? Dentro da célula, tá? Ele tem um mecanismo que ocorre dentro da mitocôndria, fazendo um efeito fotoquímico, parecido com aquele que acontece nas plantas, a fotossíntese. A fotossíntese da planta é o nosso laser, tá? Aonde que ele age? Aqui eu falo que eu adoro, eu falei que eu vou fazer um quadro dessa foto aqui do lado direito, que eu amo ela, que é uma célula com núcleo e tudo mais. Quem nunca viu uma célula como é por dentro, apresento para vocês uma célula. E a mitocôndria é essa cápsula aqui, tá? E ela que é responsável pelos processos de metabolismo que equilibra todo o nosso metabolismo de dentro da célula. E já existem medicamentos específicos para a mitocôndria, tá? Ela dá uma melhora em praticamente tudo. E a gente sabe que o laser age dentro dessa célula, tá? A aromaterapia, nós já falamos da outra vez, ela é uma ciência desde 1928, com muitos... foi um químico francês, e ela tem muitas propriedades, principalmente os óleos, as essências, né? E elas devem ser diluídas em óleos vegetais, principalmente se for para passar na pele, tá? Então, ela pode ser por via cutânea ou ser olfato, né? Para você cheirar. E aí você tem que analisar se o paciente, no caso, o paciente, a pessoa gosta ou não daquele odor, porque muitas vezes a pessoa não gosta, então ela pode trazer uma sensação ruim, tá? A influência, então, da música, que é um outro tipo de vibração, tá?
onde também desde a antiguidade, a gente sabe que a vibração ideal de 434 Hz, ela atinge os nossos chakras. E aqui, gente, eu peguei isso daqui que diz o seguinte, na questão 251 do Livro dos Espíritos, fala sobre a importância que tem a música para os espíritos. Em sua resposta, ele esclarece, Allan Kardec, de forma inquestionável, a importância que tem a música para os espíritos. Compara a música celestial com a música terrena, dizendo que uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Isso significa que o nível musical do plano espiritual está muito além do que a música terrena nos oferece. Chama atenção para o fato de que espíritos vulgares podem experimentar certos prazeres em ouvir uma música, por não lhes ser dado ainda o compreender ou outra por uma outra mais sublime, numa alusão ao fato de que a busca de uma música saudável é caminho para a elevação do espírito. Termina, por fim, fazendo referência sobre a importância da música para o espírito, quando diz que a música possui infinitos encantos para os espíritos por terem eles desenvolvidos as qualidades sensitivas, ela nos ajuda. E André Luiz, no Nosso Lar, na página 67 e 68, diz: em plena via pública, ouvia-se tal qual observava a saída belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lisias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, trecho do artigo publicado na Revista de Mensageiros de João Marcelo Gonçalves Coelho, no qual o autor enfatiza a importância da música na criação de uma ambiência entre os dois planos, terrestre e espiritual, escrevendo: a música, desde que sublime, é prece, que eleva e enobrece o espírito eterno, que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. Então, a cura espiritual, ela, segundo Allan Kardec, né, a mediunidade curadora, ou exceção, que é uma exceção aqui da Terra, resulta que há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou do outro fluido, na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode se tornar médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Nesse caso, os espíritos vêm em auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Dessa forma, magnetizador espírita, se aprendermos bem os conceitos de magnetismo e espiritismo e procurarmos analisar sua relação, poderemos aumentar a nossa força fluidífica, buscando o concurso dos bons espíritos e entendermos que podemos ser mais ou menos médios de cura, pois é exatamente essa a característica de um magnetizador espírita, atuar com conhecimento de causa. Então, existe uma ciência magnética da teoria dos fluidos, influência dos espíritos do magnetismo, faculdades da alma, poder da prece como magnetização mental,
cura de obsessão e obsessão com auxílio de magnetismo. E assim vai. Então, aí tem pesquisa até pela frente. Todas as curas desses gêneros são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Isso está na Gênese. E aí a gente tem a epigenética, que é uma área emergente da pesquisa, que mostra a influência do ambiente, principalmente as experiências nas crianças que afetam as expressões gênicas. Os genes são herdados dos pais e fornecem características como altura, peso, cor, cabelo e assim vai. Mas as experiências no decorrer da nossa vida, principalmente no desenvolvimento infantil, podem reorganizar as marcas epigenéticas que reagem à expressão dos nossos genes, e nelas vão fazendo pequenas alterações. Pesquisas cada vez mais demonstram essa assinatura epigenética, tá? E aí nós temos que a maioria dos estudos estão revelando justamente que elas melhoram as atividades regulatórias dos estresses oxidativos, de inflamações e tudo mais. E ela fundamenta-se na síntese dos artigos e análise de uma portaria do Ministério da Saúde, que por isso que elas estão dentro das práticas integrativas, tá? Aqui é um trabalho que fala sobre ocitocina. Foram feitos 4 grupos. Um grupo usou só uma pílula de maisena. O outro grupo só usou uma pílula de ocitocina, que é o hormônio chamado hormônio do amor. Um outro grupo usou uma pílula de maisena com apoio psicológico, apoio de amigos e famílias. E o outro grupo usou a ocitocina mais o apoio familiar, o apoio que eles falaram de apoio social. Qual foi o resultado? Depois de 50 minutos, foi dado um estresse tremendo lá para eles. Depois, qual foi o resultado? O melhor grupo foi o grupo que usou a ocitocina com o apoio familiar. O segundo melhor resultado, o que usou o apoio familiar e com a pirulinha de maisena. Ou seja, o que importa é o amor que vem das pessoas, tá? Esse é o resultado. Então, nós temos o quê? A lostose. O que é isso? A lostose, onde a gente precisa ter o quê? Encontrar o equilíbrio, tá? Então, nós temos aqui um estágio basal. Aí nós temos um estresse. O estresse faz com que a gente tenha um pico, fica vermelho, xinga, tem a pressão alta e tudo mais. Aí a gente vai voltando para a normalidade. O que é o ideal? O ideal é sempre a gente voltar para o normal, que é o basal, tá? Mas o que acontece normalmente? O que acontece, que é o que ocasiona as doenças, é que a gente nunca consegue voltar para o basal novamente. Então, cada vez mais que a gente tem um ato estressor, a gente vai tendo picos e a gente não consegue voltar mais para o basal. E o que acontece? Quando a gente começa a ter a chamada resiliência, a gente começa a voltar para o basal. Então, nós temos que ver qual é o nosso ponto de equilíbrio para a gente sempre reconectar para o nosso normal, para a gente não ter um pico e ter uma doença. Porque senão, isso daqui é o nosso cromossoma, a mulher tem os 2X desse, o homem tem um X e um Y. Cada dentro desses tem 2 metros. E aqui, ó, é o DNA. Então, quando a gente vai tendo todos os nossos estresses, que é essa nossa coluna aqui do lado direito, estresse, toma radiação, come de errado, bebida alcoólica e tudo mais, nós vamos transmitir isso no nosso DNA. Ao passo que, quando a gente começa a entender melhor tudo isso e ter mais acesso à saúde, melhorar nosso estilo de vida, o nosso ambiente social, o ambiente cada vez mais na procura da natureza e tudo mais, a gente começa a perceber que até anos atrás falava que era assim, tudo era genético. Hoje não. A genética está lá com 10%, gente. O resto é tudo que a gente pode fazer. E com isso tudo a gente vai estar o quê? Ajudando a saúde planetária.
E é mais ou menos isso. Nós somos o quê? Esse embrião no meio de uma raiz de uma árvore, onde o caule dessa árvore seria a nossa alma. E todas essas ramificações que essa árvore tem, seria cada uma das encarnações que a gente já teve. E a gente vai fazer, nós formamos uma árvore dentro de uma floresta. Esta floresta aqui tem árvore de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. E ela habita um planeta, que é a Terra, onde nós estamos atualmente nessa transição planetária, da terceira para a quinta dimensão. Então, na realidade, nós estamos aqui, ó, gente, no rabinho da Via Láctea. Quem acha que não tem vida em outros planetas, ou que tem, ou como que é, eu não sei, mas que tem, deve ter. Porque só nós aqui vamos ter tudo isso? Não, gente, é impossível, eu acho, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês sobre um link do Divaldo para vocês. Então, no mundo espiritual são invisíveis? Um dia seremos tão invisíveis quanto eles, o que não significa que tenhamos morrido, tornando-nos o pó da terra, como alguns ainda preferem, pensando que a morte acaba com tudo. Evidentemente que, no tocante ao corpo material que veio da terra, e a terra retornará. Ocorre desta maneira, conforme podemos ler no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, no Gênesis 3,19 e Eclesiastes 3,20, nos lembra que: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó retornarás. Contudo, tais palavras do profeta não se aplicam ao Espírito, que é eterno, e do qual Jesus falou: a carne para nada serve, o Espírito é que vivifica. Evangelho de Jesus, segundo João 3:8, 6:63. O campo eletromagnético, você já sabe como que é. Esse daqui seria uma imagem de um campo eletromagnético ideal, que todos nós pela manhã tínhamos que fazer esse campo eletromagnético e permanecer durante o dia. Mas, infelizmente, acho que na maioria do tempo eu estou mais aqui do lado esquerdo do que do lado direito, tá? Que, infelizmente, a gente fica meio que assim em muito tempo, tá? Então, gente, falei meio rápido, mas eu dou todos os links, dou todo o material, passo para vocês, estou no privado, e espero que vocês tenham gostado e estou à disposição.